À beira dos 50 anos, uma autonomia em crise de meia-idade, foi este o ponto de partida para uma conferência pelo professor universitário Jorge Pereira da Silva, em Angra do Heroísmo. Deixou aqui alguns alicerces para um movimento autonomista capaz de responder aos desafios futuros. Eu creio que em parte sim, mas não é necessariamente mau, porque a meia-idade traz também alguma sabedoria e alguma angústia que eventualmente possa vir associada, pode ser uma angústia criativa, não é? E aproveitar a experiência do passado para criar novas soluções. Creio que era o Hegel que dizia que o mosto de Minerva só levanta voo com o entardecer. E, portanto, é justamente na altura do crepúsculo que se dá aquela angústia de ter que decidir quais é que são os caminhos de futuro. E esses são aqueles para os quais nós ainda não conseguimos encontrar uma solução. Porque nós temos sistemas que foram preparados para resolver problemas de justiça social, educação, saúde, segurança social, mas os desafios do futuro, o ambiente, a justiça intergeracional, a demografia, são problemas para os quais nós efetivamente ainda não temos solução. E acho que é para isso que temos que nos preparar e preparar a autonomia também para estar na linha da frente desses problemas e acompanhar os seus cidadãos nessa transição. Os alicerces de um novo movimento autonomista passam por reformas do sistema político. Não há uma revisão constitucional desde 2004. Isso representa, muito provavelmente, algum bloqueio do sistema político nacional. Isto é, que os dois principais partidos, que sempre foram aqueles que formaram a maioria de 2/3 para rever a Constituição, se estão a afastar. E não sendo dramático, começa já a ser preocupante, porque de 2004 até hoje já passaram efetivamente muitos anos. Mas a maioria das minhas propostas não pressupõem revisão constitucional, pressupõem sobretudo alterações legislativas, estatutárias, de lei de enquadramento, da lei eleitoral e, portanto, de alguma maneira podem ser feitas sem uma revisão constitucional. E é possível aproveitar essa oportunidade e colocar os Açores na vanguarda de uma reforma do sistema político que também é necessária na Madeira e ao nível nacional. Talvez aqui nos Açores se possa, como já aconteceu algumas vezes no passado, dar um passo em frente, ter essa coragem de mudar, porque estas matérias evidentemente são sempre muito sensíveis para os partidos políticos, que antes de mais pensam nos seus resultados eleitorais, mas às vezes alguns custos de curto prazo podem dar vantagens significativas no longo prazo. Esse salto seria mais facilmente dado se fossem em conjunto as duas regiões autónomas? Eu aí acho muito difícil com toda a sinceridade. Eu acho que as duas regiões autónomas são muito distintas entre si. Têm ambas o mesmo estatuto constitucional, mas efetivamente basta dizer que a região autónoma da Madeira nunca adaptou o seu estatuto à última revisão constitucional e, portanto, tem estratégias políticas muito diferentes. Acho que, como estamos essencialmente a falar de leis ordinárias e de leis ordinárias sobre a autonomia açoriana, era por aí que se devia avançar. Enfim, um entendimento só faria sentido no quadro de uma revisão constitucional que, como eu disse, acho que está distante, não é? Podemos ter que esperar, não sabemos, mais 20 anos e não faz sentido ficar à espera 20 anos por uma revisão constitucional. Acho que temos que avançar ao nível da legislação ordinária.
adequar o sistema político regional para que possa dar resposta a desafios que se vão colocar aos Açores: demografia, revolução digital, preservação do ambiente e retenção de talento. No Salão Nobre de Angra, o especialista em Direito Constitucional e Ciência Política alertou para a tentação de se querer voltar atrás a um tempo que nunca existiu, mas que é tido como momento de glória. É necessário resistir a essa vontade. Há sempre algum saudosismo, em todo o lado há sempre algum saudosismo, mas acho que também é preciso ter em atenção que os jovens de facto não olham para o passado. Os jovens têm hoje outras preocupações e nós devemos ser capazes de nos colocar na posição deles e perceber que se calhar as nossas preocupações não são exatamente coincidentes. E é por isso que eu proponho algumas soluções para envolver mais os jovens na política, em lugares relevantes, em lugares em que possam representar efetivamente os cidadãos, porque nós só temos a ganhar com isso. Há um conselho que uma vez me deram que é, a partir de determinada idade, a única forma de continuar a ser criativo é juntar os jovens à volta. E, portanto, aprender com eles, porque senão, enfim, há uma coisa que se chama um enviesamento de confirmação, não é? Nós vamos sempre confirmando as nossas próprias ideias e selecionando a informação que está à nossa volta para dar razão a nós próprios, em vez de perceber que se calhar estamos a pensar ao lado ou a pensar em questões que já não são assim tão relevantes. Nesse sentido, os inimigos da autonomia açoriana estão dentro de portas, são os próprios autonomistas ortodoxos do arquipélago. Digo com toda a frontalidade, os principais inimigos da autonomia hoje não estão nos centralistas de Lisboa, que são poucos e fracos, estão essencialmente em alguns autonomistas ortodoxos dos Açores, que esses sim existem e que, em alguns casos, apresentam ainda uma outra distinção, uma outra característica típica dos populismos contemporâneos, que é a distinção entre nós e eles. Nós, os puros, eles, os corruptos, nós, os nacionais, eles, os estrangeiros e por aí fora. É culpar os outros, os que estão longe, pelos próprios problemas, que não se conseguem resolver localmente. Donald Trump acusava o pântano de Washington, o UKIP acusava a União Europeia pelos problemas de imigração do Reino Unido, todos os partidos de extrema-direita da Europa acusam a União Europeia e os burocratas de Bruxelas pelos seus próprios problemas. E numa outra perspectiva diferente de política internacional, o mundo árabe acusa os Estados Unidos e Israel da situação em que se encontra uma civilização outrora gloriosa, outrora florescente, está a regressar ao passado a níveis só imaginados ou só existentes na Idade Média. Maior presença de jovens na Assembleia Legislativa Regional e valorização dos titulares dos cargos políticos foram ideias defendidas durante a conferência pelo próprio Jorge Pereira da Silva, a quando da sessão que decorreu em Angra, integrada no programa comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, na cidade Património Mundial.